Ou boa noite, melhor. Alô, alô, alô. Tá me escutando? Tô te escutando, Agora, tranquilo. agora vai. Tudo bom, meu amigo? Muito boa noite. Conseguimos fazer a segunda live. Segunda. É, conseguimos. E vamos ajustando para que a terceira seja melhor que a segunda e por aí vai. Isso É, aí. vamos lá, já ficou Vamos, melhor? vamos de novo conteúdo hoje, né? Vamos. Uma coisa que eu acho importante a gente também colocar, cara, que a gente está tentando fazer duas coisas que são primordiais. Uma é o caráter educativo ao público em geral, e o segundo ser uma fonte de acesso de informação, principalmente para quem tem plano de saúde, ou precisa trocar o plano de saúde, ou precisa entender melhor para fazer uma aquisição de um plano de saúde, a qual a gente consegue oferecer muito bem no Brasil inteiro. Então, a linguagem que a gente quer fazer aqui, às vezes, vai ter requintes técnicos e especificamente para uma questão de exemplos. Mas a ideia é matar a dúvida das pessoas, que eu acho que esse é o principal. Exatamente. E precisando, o pessoal que assistir a live também, é só seguir lá, helios.conteúdo segue ou SBSTM Consult, não é isso, Helios? Tem o Instagram Isso, e da a gente SBSTM, né? Isso, a gente está no Instagram do Helios Conteúdo Seguro e a gente vai seguindo em frente. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que eu estou um pouco gripado, porque aqui em Petrópolis está fazendo 8 graus hoje. Então tá uma delícia de congelado. Mas a gente não quis deixar de fazer de maneira nenhuma, até porque a gente precisa de constância e isso é tudo, né? Senão a gente não consegue levantar um projeto para frente. Isso aí. Olha Estilo só, suas melhoras, tá? vou tossir a beça aqui, mas vamos lá. Nada de mal vai nos Isso acontecer. aí. Olha só, a gente tem um problema sério quando a gente está falando sobre cobertura de planos de saúde. Porque a gente que pegou o momento de transição de produto entre produtos que o mercado tinha produtos muito pequenos, que usavam o INSS como garantia de cobertura da quais eles não tinham para os produtos serem regulados e a gente começar a ter uma quantidade de modificações e de ajustes, como a gente tem hoje, eu acho importante. As pessoas ficam muito preocupadas em o que afinal cobre, por que cobre, o que não cobre, o que deixa de cobrir. Então, um dos principais pontos que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: se você não quiser ler nada, o que eu não recomendo, eu acho que você está assinando um contrato perfeito, você tem que ler ele de ponta a ponta. Mas se você não quiser não ler nada, e a gente tem umas pessoas que não gostam de fazer esse exercício, é ler as exclusões. Primeiramente, leia as exclusões, porque as exclusões vão te gerar uma série de dúvidas e esses questionamentos podem ser debatidos com a pessoa que está te vendendo. A segunda coisa é entender que sempre vai ser oferecido um plano padrão da Agência Nacional de Saúde, que ela obriga, que são as coberturas mínimas, e você vai dar um aceite, né, que existe essas coberturas, que te foi oferecido um plano. Então você pode querer um plano da melhor operadora de todas, mais top, mais cara, mais gourmetizada, mas você vai ter que ter noção que foi te oferecido um plano mais simples, com as garantias, com as mínimas garantias da lei. E o terceiro principal ponto que as pessoas começaram, eu acho que as pessoas estão entendendo errado, que é a compra de carência. Não existe esse termo, eu acho que ele distorceu muito a questão de aquisição de direitos. Na hora que você começa a ver o seguinte, que você tem tempo, que você passou, que você investiu na sua saúde, tá? Você investiu na transferência de risco da sua saúde para um terceiro, você tem que ter um diferencial em relação àquela pessoa que está entrando no momento zero, em que não tem nada. Exatamente. Então, é você também respeitar aquelas pessoas que estão no mesmo barco que você, porque no final das contas, tudo é uma grande mútua, um grande resultado financeiro, porque todas as empresas são particulares. Então, é Exatamente.
muito importante isso. A gente ter essa noção de produto. Tá? Você falou de alguns pontos aí que eu estou anotando aqui. Hoje eu não estou no papel, estou no computador aqui, por isso que eu estou olhando para o lado às vezes. Mas assim, Tranquilo. você falou de alguns pontos aí, Elis, que a gente puxando aquele tema que nós nos propusemos a fazer hoje, né, que é planos regionais, esse tema todo engloba isso também, é muito importante, né, que é uma segmentação aí, uma opção das operadoras para isso, né, para essas soluções, para a gente adentra isso já já. Você falou de uma questão de leitura contratual. É um ponto importantíssimo. Todo cliente que eu atendo, que você atende também, você em outros segmentos até, eu mais focado aqui em saúde e odontologia, né? Mas todo cliente ele faz perguntas para a gente que são ou garantidas as respostas pela lei ou pelo contrato, que o contrato nada mais é do que a própria lei, né? É réplica Sim, do que é a lei hoje, igual você colocou na transição de planos, porque antes era tudo fragmentado, cada um dava um tipo de cobertura, com limitações e tudo mais, que isso aí mudou de 98 para cá, né? Que a gente começou a ver o impacto realmente lá para 2000, 2001 em diante, né? Que realmente o pessoal começou a sentir essa diferença. E aí a leitura contratual, ela é importantíssima, porque muitas dessas responsabilidades, elas às vezes são incutidas nos consultores, na corretora, no Helios, no Daniel, no João, no José, na Maria, na Silvia, né? Seja lá qual for o nome do seu consultor corretor, mas é importante que o consultor corretor leia também, né, o mercado, de uma maneira geral. A gente pega ainda pessoas que não leem o contrato, não analisam qual é a rede de atendimento, né, para ter minimamente ali qual é o tipo de abrangência, o tipo de configuração. Mas as garantias que todos os beneficiários têm estão lá pela lei, e são muitas até. Né? E o que você sim. fala do plano referência, né? Que é a obrigatoriedade que ninguém oferta. A verdade é essa, que as operadoras não têm interesse em comercializar esse produto, mas são obrigadas a ofertar conforme força de lei. Isso a gente fala, eu estou falando aqui bem na prática, para não ficar botando panos quentes nos assuntos, mas o fato é que a maior parte dos consumidores não vê o que é o plano de referência. É um excelente plano, tem uma mensalidade um pouco maior, porque tem uma garantia de atendimento, né, e tudo mais, mas que normalmente não é ofertado, porque é um plano pouco comercializado. E acaba indo para Sim. outras opções, como planos regionais, que a gente vai falar mais adiante, por uma questão até de necessidade, né? Eu acho que o grande problema é que a gente teve uma divisão de mercado e cultural que era o seguinte: você tinha uma cooperativa, as seguradoras e as empresas de assistência à saúde. Você tinha mais ou menos três grupos. E as pessoas começaram a notar que, principalmente por causa das seguradoras, elas, pela característica de produto que é reembolso em qualquer local, né, seguro nada mais é do que reembolso de uma determinada despesa, que é o causado, que é o famoso sinistro. Você começou a ver que começaram a surgir planos nacionais cada vez maiores, com reembolsos cada vez maiores. Então as pessoas começaram a falar assim: eu quero um plano nacional. Não por necessidade de uso ou necessidade financeira, mas você tem uma gourmetização e necessidade de status de pegar, às vezes, um plano e falar assim: eu tenho um plano tal. Você tem empresas, inclusive, empresas voltadas para um público famoso AAA, ou AAA, gente com muita grana, que você pode notar o seguinte: o que eles não têm uma rede nacional, mas eles querem mostrar que o diferencial deles seria exatamente o foco de atendimento, o foco voltado a um ponto de diferença em atendimento. E, e as pessoas acabam não fazendo algumas perguntas que eu acho que são fundamentais. Primeiro eu viajo muito. A minha rede cobre, a minha rede cobre qual abrangência geográfica? Eu tenho o Rio, eu tenho Vitória, eu tenho Petrópolis, eu tenho Grande Rio, eu tenho um grupo de municípios, eu tenho o Estado do Rio. E não esquecendo que muitas vezes o Estado do Rio e o Espírito Santo eram tratados como uma coisa só, porque os Sim. gerentes tomavam conta de uma coisa só. Então você tinha subdivisões de bens, você tinha produtos voltados. Então hoje você vê o seguinte: você precisa de um plano que vai te cobrir em 25 estados da federação, mais o Distrito Federal, em É. 23, em 22. Será que, de repente, você tendo o que eu falo de consciência
securitária e financeira, será que você realmente precisa disso? Eu vou te dar um exemplo. Tem planos hoje, de seguradoras que as pessoas estão pagando um casal, 3 pessoas, 6, 7 mil reais por mês. Será que elas realmente não poderiam migrar para um plano, talvez nacional, um plano um pouco menor, e economizar 3, 4, 3 mil reais, esses 3 mil reais serem colocados como uma aplicação financeira para algum suporte e o começo de compra de seguros, seguros de viagem ou seguros de vida com mais algumas coberturas para poder complementar o saúde, porque tem várias coberturas de seguro de vida são primas do seguro de saúde. Será que não vale a pena fazer esse exercício? Porque uma das coisas que está acontecendo é que a gente está tendo uma mudança de paradigma, de padrão, causado pelo bolso. As pessoas estão ficando sem dinheiro, começam a procurar produtos menores. E uma das coisas que mais acontece comigo é o seguinte: eu quero uma determinada rede. E você argumenta, olha, esta rede é uma rede cara. Se você mudar o seu produto, pode significar que você vai perder parte dessa rede. Agora, você É. tem necessidade dessa rede como um todo? Onde você. A pergunta assim é: onde você mora e onde você trabalha? Onde seu filho estuda? Que são pontos simples para você tentar mapear o que seria o mais próximo ou o mais viável economicamente. Então a É. gente começa a ter produtos menores hoje crescendo barbaramente, e, e a maioria dos produtos, principalmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que o pessoal fez? Começou a colocar clínicas em lugares onde você tem foco de venda. Tijuca, Botafogo, Barra da Tijuca, começando a colocar Zona Norte, Campo Grande, onde você vai ver que as pessoas vão ter uma movimentação menor, elas não têm capacidade, às vezes, financeira de fazer grandes movimentos também, e para ir de uma rede maior, aquela coisa de sair pegando o carro, táxi ou alguma coisa emprestada com alguém, e você começa a ver que as pessoas ainda não fazem esse exercício. Elas estão trocando pelo bolso. O que você acha? Olha, você falou verdades aí que eu até anotei enquanto você estava falando, e eu vou voltar um pouquinho atrás ali na compra de carências, né, que tem a ver também com essa migração de planos versus portabilidade. Você via muitas pessoas com receio de mudar de plano desde que você não tinha planos regionais, a gente está falando aí do início dos anos 2000 até 2007, 2008, né, dependendo da região, você tinha planos assim que eram esses que você tem essa abrangência nacional ou estadual. Então é importante o que você citou aí, segmentar algumas coisas, né? Raramente, quando você tinha designação, porque para o público de uma maneira geral ou para nós mesmos na prática, os planos hoje de saúde são todos. Você pega Bradesco, pega Sul América, pega Unimed, pega Golden Cross, né, que hoje a Mil comprou, mas você pega outras operadoras que são medicinas de grupo, a ANS classifica essas operadoras dessa forma. De maneira geral, para o público, são operadoras de saúde, ok? Sim. Assistência médica. A forma como ela é gerida é que dá essa classificação e a forma como ela funciona. Mas aí quando você vai dependendo dessa segmentação da operadora, numa seguradora, por exemplo, nem todos os produtos que são ditos nacionais são de fato nacionais, porque estão em 20 estados da federação, 18, porque nem todas as capitais ali, ou todas as regiões que elas querem abranger vão ter rede ou vão conseguir negociar com aquela rede, porque também não tem gente lá. Não adianta você negociar carro para vender se não tem comprador. Não adianta você negociar rede se não tem cliente, né? Então a operadora pensa muito nisso, em algumas regiões ela abre ou não. Os planos regionais, igual você disse, quando eu entrei para Golden Cross, eu estava me formando em marketing, né? E aí eu fui entrevistado pelo Dr. João Carlos Gerardo. Eu falei, rapaz, estou sendo entrevistado por um presidente. Eu nunca tive isso na minha vida, né? Eu nervoso. Mas ele fez uma pergunta assim, Daniel, o que você acha quando a gente tem que lançar um produto o que é a melhor estratégia? Copiar o mercado ou lançar primeiro? Eu falei, olha, doutor João, copiar mercado tem suas mazelas. Você sempre vai estar um passo atrás e não vai ditar a tendência, né? Você não vai buscar inovação, não vai ser tido como isso. O objetivo da empresa é ser mais assertiva. Espera o mercado ir na frente e ver o que vai acontecer, mas também paga o preço de errar menos. Então, é uma opção estratégica, dependendo de onde vai o produto. E na entrevista de trabalho lá que foi feita, o RH me perguntou, eu não conhecia, não conhecia nada de plano de saúde, nada, nada, nada. E continuo aprendendo até hoje. Mas, assim,
foi me feita a pergunta que a resposta você está dando aqui agora e que eu dei essa resposta lá à época. Eu falei, não, você pega por região onde o pessoal mais utiliza, qual é a necessidade dele, credencia a rede e faz um produto ali. Ela, não, mas a sinistralidade, ou seja, as operadoras viviam muitos paradigmas, muitos dilemas e não estavam olhando para a solução naquela transição da lei. Elas estavam muito impactadas, lógico, eu estava dentro da operadora também, que era sempre fiscalizada pela agência por conta do que aconteceu no passado, mas foi uma grande operadora que foi a Golden Cross, né? E sempre honrou muito, né? Tanto para dentro quanto para fora, dentro de casa quanto para o cliente. Eu achava assim, buscava fazer o melhor ali. Lógico que o cenário para nenhuma operadora é difícil, não é tão fácil, é sempre um pouco difícil. Mas quando você vai para esse lado de produto regional, que tem um diferencial, e na questão da caracterização da abrangência versus oferta de preço, né, e do público, que a gente pode ter AAA, pode ter um público classe B, né, e veio muita oferta para classe C, eu olho aqui no site da agência de saúde, de 2013 para 2023, em 10 anos, a gente teve um incremento de público em planos de saúde de 1.300.000 beneficiários, ok? Um crescimento irrisório para o mercado, Sim, que é o mercado brasileiro. Já em plano odontológico, mesmo assim também irrisório, eu digo até menos, que é um plano de mais acesso, né? Você cresceu de 19 milhões e meio para 32 milhões e meio, né? Então a gente vê um crescimento muito maior no odontológico, mesmo assim muito tímido, porque tem um número de beneficiários muito inferior ao plano de saúde. Então, e muitas dessas vendas são dos produtos que já vêm acoplados ali também, que vem um plano regional, sim, um produto odontológico e tudo mais. Então, o que a gente traz dessa informação aqui? Nem sempre um plano regional para determinado público, ele vai ofertar um preço mais barato, né? Aí é questão técnica, né? Por quê? sim, Se você está numa certeza. região, num grande centro, e você quer o grupo DOR, eu quero Samaritano, DOR e Procardíaco no Rio, por exemplo. Ou eu quero Oswaldo Cruz, São Luís, Albert Einstein em São Paulo, né? Você vai ter produtos que são os produtos que têm as tabelas mais oneradas para a operadora. Então, o seu percentual de risco é maior. Eu vivi muito isso dentro de operadora quando eu trabalhei, antes de abrir a consultoria, que era o fato de, poxa, vamos buscar um produto aqui, uma complementação para o cliente. Não adianta, porque você compensa um produto que você vai acessar mais em conta, mas boa parte da massa vai estar naquele produto, mesmo que regional, que vai ter uma rede que é tão cara quanto aquele produto que tem uma rede maior. Então, às vezes, a Sim, rede maior, com menos hospitais de maior custo, se tornava um produto, mesmo que não regionalizado, de melhor solução para aquele cliente, porque o custo daquela rede era menor. Então, essa composição de rede, às vezes você precisa ter uma âncora ali, né, um hospital, dependendo da região dá para fazer, dependendo da outra região não dá para fazer, você não consegue concentrar aquilo. E quando você circula isso em operadoras que a gente entende como seguradoras ou medicinas de grupo, verticalizadas ou não. Quando você vai para a cooperativa, dependendo das cooperativas, se forem singulares, isso se torna mais difícil ainda. Você está na região restrita, fazendo um produto que já tem uma oferta de credenciados restritos e que você tem uma questão política ali dentro das cooperativas que são com relação à eleição, transição e tudo. Então, há uma necessidade de se ofertar aquilo de maneira aberta, mesmo que regional. Então, a verdade que você falou aí, está muito clara, é o exercício de ter esses produtos regionais acertados. Aí quem tem uma rede verticalizada sai na frente um pouco, principalmente em clínicas, né? Que você tem ali um mapeamento do risco, um encaminhamento, um acompanhamento médico melhor, e programas de saúde que fazem esse encaminhamento para um produto regional, mesmo que seja mais caro, ou com uma rede mais onerada, mas que dê essa solução para o cliente. Você tem um grupo menor para gerenciar, né? Falando de maneira muito genérica aqui. E sim, nessa abrangência de produto regional, eu concordo contigo em gênero, número e grau também, com relação ao seguinte, cara, para que eu preciso de um produto que eu vou ter rede credenciada lá em São Luís se eu não vou a São Luís? Ok, o peso da precificação atuarial nisso é menor, né? Você vai considerar a frequência da região. Mas você viaja para São Luís, é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, para onde você circula mais, onde você viaja? Nem sempre você vai precisar do plano, faz um seguro. Você faz o plano de saúde regional com seguro. A gente ainda vive um paradigma de que o plano tem um certo status, eu tenho a carteira aqui, nacional, eu tenho o plano tal, plano C. Na verdade, você pode optar por um plano que vai atender o seu bolso, mesmo que você não precise, mas vai economizar, aplicar a receita que você economizou
em outro tipo de negócio, em outro tipo de investimento, em outra coisa que gere renda, ou que gere um fundo de caixa para você, até para pagar com a participação, que todos eles são participativos hoje, e você pagar um seguro, uma assistência, quando você for fazer a viagem fora daquela região. É o que você colocou, eu concordo 100% com isso. Porque tem alguns detalhes que a gente não perguntava por, porque não havia necessidade e estava na regra do jogo, como a questão da abrangência geográfica. E as pessoas também pensam o seguinte: eu, as operadoras querem rede para vender o produto, mas em compensação elas têm que amassar a rede, senão elas não vão ter lucro na venda daquele produto. E aí você gera um outro problema, que você começa a ter o prestador de serviço que está sendo amassado, que não vai te prestar o serviço como ele deveria prestar, porque ele não pode não estar ganhando aquilo que ele gostaria de ganhar. O famoso. E, como, e talvez ele comece a fazer uma estrutura de custo de atendimento menor com produtos e com insumos mais baratos para poder chegar àquele ponto. Tanto que a gente tem um problema hoje, que é um efeito disso, que é a questão dos exames. Que as pessoas começaram a atender com uma velocidade muito de tempo, um tempo muito menor, uma velocidade muito maior, e você pede uma quantidade de exames muito grande para você ter um parecer numa segunda visita. Então, você aquela coisa, eu vou pedir, vou me precaver, vou pedir uma cacetada de coisa, e isso vai estar coberto pelo plano, e a partir daí eu começo a fazer. Então, a gente tem, as pessoas não têm essa noção, ou pelo menos não tinham, de que rede é igual a custo. Uma maior rede é igual a custo. Não adianta nada você morar no Rio de Janeiro, em Campo Grande, e querer ter o Copador. Você vai passar por vários hospitais que podem vir a te atender com, com bom resultado. Então, as pessoas começaram a colocar, que eu acho que foi fantástico, quando as empresas de hospitais começaram a voltar a ter marca, como você tinha há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Eu vou nascer no hospital tal, eu fui operar no hospital tal. Isso é muito interessante. Só que isso é muito interessante para um determinado cliente, que seria um cliente particular. O cliente de planos de saúde, por ele estar numa empresa particular, ele não quer pagar aumento, essa empresa tem que ser muito, tem que ter resultados muito afiados, tem que ser muito assertiva em negociação. Então você começa a ver o seguinte, que as pessoas hoje fazem uma migração não porque elas pararam para estudar, mas de uma maneira forçada. Uma das coisas que eu, que eu gosto de fazer é tentar entender da pessoa o seguinte: por que você está precisando do plano, como você usa o plano, onde você mora, aquela coisa toda. Mas uma pergunta simples: quanto você quer pagar para eu ajustar um produto que entre daquilo? Porque se você for entrar na concepção do que eu quero uma Ferrari, Ferrari é Fiat, amigo. Tu vai ficar com 147, pode ficar com o ninho que dá pau na Ferrari em filme do Vin Diesel. Mas quanto você tem de capacidade? E como a gente não está acostumado a mexer com toda essa parte financeira, de educação financeira, e, e, e vendo que plano de saúde ele é despesa e não uma maneira de proteção, até porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu já pago o INSS, então para que eu vou pagar um plano de saúde? A saúde pública ela funciona em algumas cidades, porque ela tem a parte municipalizada dela. Ela funciona em alguns estados melhor do que outros. Então você vai ter, às vezes, dificuldade de colocação em alguns locais que você fala assim, não tem hospital aqui porque o pessoal não quis investir na região. Então a É, gente ainda fica com esse problema. Agora, o que me assusta, para já passar a bola para você, é empresas muito pequenas estarem crescendo e qual é a ferramenta mais rápida de crescimento? Que são as licitações públicas. Porque você vê que algumas autarquias federais falam assim, precisamos de um plano de saúde. Tem que atender à lei. Beleza, eles atendem à lei. Precisamos dos seguintes municípios. Eles atendem. Às vezes fazem acordos com outras empresas ou fazem consórcios que nada mais é do que duas empresas se juntando com uma determinada função social por um determinado período de tempo.
você tem empresas que de repente começaram a entrar na área de licitação pública, então a gente vai começar a ter um outro problema, que é se essas empresas ganhando, não sendo desclassificadas, ou elas começando a dar passos maiores, se elas vão ter capacidade de crescimento, se elas vão conseguir a criação de rede em curto prazo, se os valores que elas apresentaram, que são baseados estatisticamente e atualmente nas contas que elas têm, elas vão conseguir manter para atender esses novos públicos que estão entrando, que é um pessoal que reclama muito. Se você se lembrar do problema que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, teve um governo, se não me engano, foi de César Maia, que ele colocou, todo mundo poderia vender plano de saúde para a prefeitura, desde que tivesse um valor, na época, se não me engano, era R$ 33, era um número desse, fosse, sei lá, R$ 40. Todo mundo que desse um produto de R$ 40 poderia vender para a prefeitura. Ponto. Só que na hora que ele fez isso, e algumas pessoas têm planos, entrou o plano mais justinho possível, como entraram planos maiores, que esperavam que esses justinhos explodissem, e você começou a ter problemas de qualidade de atendimento, porque eu tinha um plano melhor que o teu plano é melhor que o teu plano vai cobrir uma rede melhor que a minha, e a gente estava dentro da mesma localidade, É. porque não O tinha problema, participação. o problema disso tudo, Elis, é o seguinte, por exemplo, quando você está, depende muito da região, depende do operador e depende do mercado, né? Isso aí não é uma Sim, realidade claro. absoluta. Não, Mas isso não não, é é. só para dar. Você falou sobre isso, eu estou concordando e apenas Eu dando exemplos falei práticos. nada. Não, falou, você disse que Falei nada. depende da Nego. região. Nego, nego, nego. Liguei 3 vezes. Vambora. Segue aí. Mas assim, eu já trabalhei, né, numa Unimed, né, numa região, em que se eu ofertasse um produto para trazer um cliente do concorrente, o outro ficava sabendo. Então eu chegava lá, não, mas você deu preço para fulano, agora o meu preço está tanto. Falei, não, mas aqui tem tanto. Até você explicar, porque era uma relação muito intrínseca ali, né, da sociedade. Você esbarrava com todo mundo no final de semana, encontrava no mesmo local, estava almoçando com a família, via alguém. Então você não conseguia manter uma negociação, não que você quisesse prejudicar, mas assim, é uma negociação com o cliente. E outra coisa, você deu um exemplo do seguinte, quanto você quer pagar? Quer ter uma Ferrari? Legal, mas a exemplo da Ferrari, é ótimo de comprar, mas é difícil de manter, depende do patamar financeiro de cada um. Então, o plano de saúde é a mesma coisa. Você larga muito alto no preço, se você quer um produto, e qualquer reajuste que você impute aqui, esse preço vai crescer mais rápido. É natural. Agora, quando você parte de um plano muito abaixo também do que o mercado oferta, R$ 33 para um plano de saúde, nem que seja ambulatorial, não sustenta. Não há sustentabilidade Isso para isso. foi. Eu acho que isso Isso foi foi. Já tem. 2017, 2016, eu Não, escutei alguma história desse tipo no foi um Rio. pouquinho. Eu não estava. Foi um pouquinho antes. Isso foi antes. Porque o que o cara fez? Para evitar brigas com as licitações, ele colocou um preço base. Mas foi um preço base baixo. Então, hoje em dia, quem comprou plano naquela época, tem muita gente com um plano pequenininho. É, Aí você começa. Aí qual é o grande problema desse plano que é pequenininho? Que era o plano ajustado, era o plano ajustado para a época. Esse plano acaba criando, para ele poder continuar crescendo e funcionando, um nível de judicialização altíssimo. absurdo. É, Porque olha só, eu não tenho esse hospital, eu tenho essa cobertura, mas eu quero ser atendido porque eu estou com um problema na sala de câncer e eu preciso de um hospital melhor e não tem na rede. Se vira e me arranja. Então você exatamente. explode a relação de uso desse negócio. Agora, É, os planos regionais hoje são uma solução? Eu fico pensando o seguinte: podem vir a ser uma solução temporária. Agora, a gente não sabe também como é que vai ficar o principal de tudo, que é a economia. o plano regional hoje, ele é uma solução dependendo da rede que você tem disponível para credenciar. Quanto maior a oferta do mercado para você segmentar um plano, melhor. Quanto menor a oferta, você não consegue segmentar esse plano naquela região, então você acaba abrangendo outras regiões. Ou algumas operadoras que você conhece, seguradoras, já fizeram produtos dessa forma na região sudeste, por exemplo. Ó, tem um produto que é a região sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas. O pessoal às vezes esquece o Espírito Santo aqui onde eu estou, né? Mas porque, né, você, por exemplo, aqui no Espírito Santo, diferentemente do Rio e São Paulo, você não tem essa questão de hotelaria separando um hospital, que para você ter acesso àquele hospital, você tem que ter um plano só de acomodação em quarto privativo, né, que a gente coloquialmente chamou de gourmetização aí do segmento, né? Porque, assim, você não tem muita opção aqui para, quarto privativo. Não faz diferença mesmo na acomodação. Já Rio, São Paulo, Minas, né, Brasília, se não me engano também,
Você tem essas opções de, realmente, eu tenho um hospital ali que atende só na modalidade quarto privativo, ele não tem acomodação em enfermaria. Nós falamos isso na última live, né, que é aquela questão de ficar antipático. Eu, particularmente, sou contra a sala. Pode ter sala VIP, só não pode ter fila VIP, né, para atendimento hospitalar em saúde, porque o que determina isso é o protocolo de Manchester, né? Que aí você vai pelo risco, realmente pelo que o paciente precisa, e é uma decisão de saúde, né? Não pode, a decisão de atendimento não pode ser gourmetizada. Você Mas não pode dar uma carteirada, você não pode dar uma não, carteirada no momento que tem uma avaliação de risco por não. por um enfermeiro que vai dizer assim, "Olha, senhor, o senhor é risco vermelho, o senhor é risco branco, Eu o cara que é sou. risco amarelo, o outro é vermelho. Você não pode ter carteirada, apesar de umas pessoas ainda tentarem pensar dessa maneira, culturalmente falando. Mas e aí, Daniel, o que que a gente faz? A gente oferece para o cliente um plano, ou a gente qual é a melhor maneira de explicar para ele que esse plano pode ser uma solução viável para ele? Financeira e se principalmente, seja para grande empresa, porque a negociação é livre e vai depender do resultado da empresa, aí não tem jeito. Mas para PME, aqueles clientes que vão até 29 beneficiários, está garantido por lei que o reajuste é em carteira. Então, as empresas, de uma maneira geral, serão reajustadas no índice de carteira da operadora. Então, você não tem como escapar disso, tem uma margem de segurança ali. Nos coletivos por adesão, que aí é um outro mercado, você tem um plano empresarial ali que as pessoas confundem com pessoa física. Eu entendo ainda que o plano regional é uma solução de custo, mas é muito mais viável quando você tem uma estrutura verticalizada. Por quê? Você consegue dar uma segmentação nos hospitais de menor custo para maior, você consegue administrar. Se tem um hospital âncora seu que é semi-verticalizado, vamos dizer assim, né, se é que isso existe, é um parceiro seu que você compra ali com ele e faz o captation lá dentro, né? Como as operadoras trabalham em algumas opções. Olha, eu fiz a opção de ter aqui, então tem. Então, isso o cliente não vai saber. Quem vai saber são as pessoas como nós, né, como você e eu, e vamos conseguir explicar para o cliente isso de maneira comercial, porque o cliente tem que sentir a diferença no preço. Eu trabalhei na operadora também aqui, não vou citar nomes, né? Mas eu já vi duas operadoras. Uma, que é o exemplo do que você deu, que entrou com custo baixo. Ela veio uma opção de pegar mercado. Ok, vou pegar aqui tantas vidas. Cresceu lá 10, 15 mil vidas. Não se sustentou. Não foi a primeira, nem foi a última. Ela foi a quinta de uma série de operadoras que tentaram atuar em determinado mercado e que eram operadoras novas. Então, eu entendo que o plano regionalizado sirva para operadoras novas que vão numa opção mais direcionada de atendimento, para dar qualidade e crescer a partir dali, mas isso limita a operadora. Para o cliente, o plano regionalizado de operadora de maior porte vai dar mais solução para ele, se isso fizer sentido na carteira dele. Então, respondendo a sua Sim. pergunta, sim, vale a pena ter um plano regionalizado, à medida que ele não paga aquele risco, mas que faça diferença quando você compara os planos. Porque teve operadora que já botou produto regional mais caro que o produto que é estadual, por incrível que pareça. Ah, porque o modelo de cuidado e tal. Eu falei, cara, mas isso não faz sentido para o cliente. Tem que ter uma leitura não só técnica, mas comercial. Como é que o cliente vai... Você vai mostrar para o cliente o seguinte, olha, eu tenho um bolo de 20 centímetros e tenho outro de 30. O de 20 é mais caro que o de 30. O cliente vai para o de 30, ele não vai comprar o de 20. Né? Com É o toda certeza. mesmo bolo. É o mesmo bolo. Você não faz sentido. Então isso gera muito dilema, às vezes, mas é bem específico isso, né? Mas de maneira geral, o produto regionalizado, se a operadora fizer o desenho certo, vale a pena para o cliente sim. A não ser que o cliente quer, não, eu quero hospital tal, aquele determinado hospital. Olha, esse hospital só vai ter nesse aqui, se ele fizer um produto só com ele, vai ficar mais caro. Então aqui tem uma diluição de risco, de possibilidade de risco na carteira, que torna esse produto mais viável. Então você vem para esse produto aqui, que ele é estadual. Quando a gente fala de plano regional, pode ser municipal, estadual ou grupo de estados também, né? Não estamos falando só de Sim. uma região pequena. Então, não precisa ter o Brasil todo credenciado ou 20 estados da federação. Você pode optar por um produto que tem 4, 5 estados, onde você circula mais. E normalmente as operadoras, com a sua oferta, elas sabem onde é que o cliente consome mais, onde é que estão aquelas vidas ali, né, para poder dar o suporte. E tem um outro detalhe também: muitas operadoras estão comprando operadoras menores, estão mantendo a marca por um tempo maior, até para elas poderem ter uma questão de branding diferente. Olha, aqui, como a Sul América tem, como a Apivida acabou fazendo também, você ter pequenas marcas, tem o suporte da grande, o famoso Powered by, o suporte dessa grande empresa, e você ainda
elas conseguem pegar ainda focadas em outro tipo de público. Eu acho isso muito interessante. Mas o mais interessante disso tudo é que, se você está vendo essa palestra, essa discussão entre amigos, corretores, você pode comprar seguros com a gente. Você pode nos contratar para fazer uma consultoria para você, para o seu RH, que está cheio de dúvidas, principal, principalmente toda a questão do próximo assunto que a gente vai falar na semana que vem, que é a questão das coparticipações, que as pessoas estão absolutamente perdidas com coparticipação, com tabela, porque não era comum para as pessoas receberem junto com o seu boleto um determinado formulário dizendo que elas iriam pagar a mais alguma coisa. Daniel, eu queria te agradecer aqui pelo convite da gente fazer mais essa live no teu canal. Vou te pedir a gentileza, depois de você salvar essa live, dar o compartilhar aqui no Instagram. Vou pegar depois dessa live, vou colocar no meu canal. E eu espero que a gente continue mantendo esse ritmo, que a gente consiga ter bons negócios e que a gente faça crescer também essa nossa ideia de não só financeira, mas cultural, que eu acho que é um grande diferencial que a gente tem para oferecer para as pessoas. Queria te agradecer, muito obrigado, cara. Te agradeço, meu amigo. Estimo suas melhoras novamente. É época sazonal. Isso também as operadoras preveem lá no impacto de preço de sinistros que ocorre lá, né? E a gente se vê na próxima live. E todos aqui presentes agradeço também aí por terem passado ou terem participado conosco, tá? Até quarta, gente. Até obrigado. quarta. Daniel, salva essa. Abraço, cara. Obrigado. Abração.